Olá, bom dia, graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje é mais um dia de estudos da Palavra de Deus através da revista Palavra e Vida. Estamos iniciando mais um trimestre de estudos, agora com o tema Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. E hoje é a nossa lição número 1, que tem como tema uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Os 10 mandamentos para os dias atuais. Estamos na lição número 1, uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. E você que ainda não tem a sua revista Palavra e Vida para acompanhar os estudos, para estudar em casa, você pode obtê-la através do link que eu estou disponibilizando aqui embaixo do vídeo. Então você clica no link, faz o download da revista para que você possa obter a sua revista Palavra e Vida, para que nesse trimestre você possa estar estudando com a gente os 10 mandamentos, ok? Vamos lá? Lição número 1. Uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Oséias 4:6 é o texto bíblico da lição. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Esse é o texto básico da lição. Irmãos, pode até achar estranho de estar indo lá em Oséias, mas os 10 mandamentos está em Êxodo, lá no livro de Êxodo. Mas o autor da lição, o autor dos textos da lição, ele quis começar pela lei de Deus, pela importância da lei na formação do caráter do povo de Deus. E é sobre isso que nós vamos estudar, essa lição. Segundo os historiadores cristãos, estamos em uma época chamada pós-modernidade, que ainda não há uma definição em que período estamos. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman defende que o período atual é de uma sociedade líquida, ele chama de modernidade líquida, que insiste nas decisões individuais, pois tudo é relativo, caracterizada pelo consumo, individualismo, relativismo, que ficou conhecido como pós-modernidade. A sociedade atual defende o pluralismo de ideias, que deve ser respeitado, e a tolerância deve estar sempre acima da lei de Deus e acima da lei dos homens. Os homens tornaram-se amantes de si mesmo, como Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Deus e os princípios morais divinos deixam de ser o centro e o fim de tudo. Isso já desde o iluminismo já era assim, dessa maneira. Nos dias atuais não há mais espaço para Deus na consciência humana, promovendo assim o desprezo por tudo aquilo que é sagrado, desrespeito pelas leis e a redução do ser de Deus a um mero mordomo, diz o autor, ávido para servir, satisfazer e atender os mais absurdos desejos humanos. O Senhor Jesus nos exorta a buscar a Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos diz que devemos fazer do governo soberano de Deus e do nosso relacionamento com o Criador a mais alta prioridade da nossa vida. Então Jesus nos deu algumas prioridades: buscar a Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, e o nosso relacionamento com Ele deve ser a nossa prioridade absoluta. Mas vamos à lição de hoje: uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Número 1. O desconhecimento dos princípios morais de Deus. O profeta Oséias, que nós lemos o texto anteriormente, nos assegura que o povo de Deus não é destruído pelo inimigo, pois contra ele podemos lutar, resistir e até fugir, na tentativa de sobreviver. Não somos destruídos pelas pragas e doenças deste mundo, ao contrário do pensamento da maioria, pois o cuidado com a saúde e o avanço da ciência tende a nos fazer mais saudáveis. O povo de Deus é destruído
por falta de conhecimento. O que nos destrói definitivamente é a ausência do conhecimento de Deus e de seus caminhos. O povo de Israel estava sendo aniquilado por falta de conhecimento que veio através da lei. Oséias 4, 1 e 2. Os próprios sacerdotes, intérpretes da lei, estavam recusando o aprendizado e ensino da lei. Vale lembrar que o profeta Oséias profetizou no Reino do Norte, e o Reino do Norte foi totalmente destruído por seus inimigos. O Oséias profetizou no Reino do Norte que, como os irmãos lembram, o povo de Deus foi dividido em dois reinos: Reino do Norte, capital Samaria, e Reino do Sul, capital Judá, também conhecido como Reino de Jerusalém. E Oséias profetizou no Reino do Norte, que foi destruído, e seguiu então, o povo de Deus seguiu como Reino do Sul até os tempos do Senhor Jesus. Fé, conhecimento e obediência a Deus são indissociáveis, são valores inegociáveis. Todo o Antigo Testamento se resume em dois verbos: crer e obedecer. Crer e obedecer. Alguns dizem que pecar é errar o alvo. Entretanto, podemos errar o alvo tentando acertar. Há aqueles que pecam por intenção de pecar mesmo. Pecar é desobedecer às leis de Deus. 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. As leis de Deus são complexas e muito extensas. Por isso, foi dado a Moisés a bênção em resumi-la em 10 grandes mandamentos. Vamos ler para relembrar os mandamentos. Não está nessa lição, mas vamos dar uma lida nos 10 mandamentos, só para a gente poder relembrar. Eu vou botar um quadro aqui dos 10 mandamentos, que é para a gente poder relembrar então esse grande momento em que Deus dá a Moisés, dá ao ser humano, ao homem, os 10 grandes mandamentos. Está lá em Êxodo 20, de 1 a 17. Livro de Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 1. Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e os que guardam os meus mandamentos. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o 7º dia e o santificou. 5. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Toda vez que a gente lê Êxodo, esses 10 mandamentos, Êxodo 20, já vem aquele aluno perguntando: professor, e o sábado? Calma, que na lição 5 nós vamos falar do sábado e tudo vai ser explicado nos mínimos detalhes, tá bom? Guarda sua dúvida sobre o sábado, que você vai ter aí a lição 5 que fala sobre isso, e nós vamos então explicar com toda a calma, bem explicadinho, sobre o sábado, beleza? São mandamentos e não recomendações ou sugestões. Algumas pessoas confundem
os 10 mandamentos com provas escolares. Pensam que pode escolher, guardo esse, não guardo aquele, como se pudesse escolher qual mandamento pudesse guardar. Ao contrário disso, Deus quer que cumpramos todos os mandamentos. Êxodo 24, capítulo 7. Diz assim: e tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. No Novo Testamento, é claro, é muito importante dizer que a salvação não vem da lei, mas vem da fé em Jesus. A lei no passado nos serviu de placas, de indicativas até que a humanidade chegasse a Cristo Jesus. Está lá em Gálatas 23 a 25. A função disciplinar da lei no passado cessou com a vinda de Jesus. Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fim aí é finalidade, né? Propósito. Porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Entretanto, a lei ainda opera, principalmente nos corações dos pecadores, com a finalidade de despertar seus corações, as suas consciências para Cristo, onde está o perdão. Número 2. Consequências da desobediência divina. Desde que a humanidade optou por ignorar as leis morais de Deus, o caos foi instaurado. A humanidade desconhece as leis divinas. Desconhecendo as leis divinas, ignorando as leis divinas, experimentou pelo menos 2 grandes guerras mundiais. Há países aí que estão em guerras até hoje. Se sairmos da visão caótica, que apenas amplia momentos de trevas da história, entramos nos dramas internos da sociedade. Veremos uma lista de consequências do abandono das leis divinas. O número crescente, diz o autor da lição, da violência contra a mulher. Enquanto poucos conseguem pelo menos 3 refeições diárias, existem muitos adultos, jovens e crianças remexendo latas de lixo em busca de algo para comer. Pessoas que têm apenas um colchão e um cobertor. Outras cujo teto sobre si é uma marquise e o único bem que possui são poucas roupas e um pedaço de papelão para repousar o seu corpo. Pessoas que dormem sobre as marquises não pela consequência apenas do uso de drogas, mas pela consequência do pecado, por causa do desemprego, miséria causados pelo abandono das leis de Deus e, consequentemente, pelo pecado. Toda miséria, toda infelicidade, todo caos tem como única raiz o pecado, o abandono das leis de Deus. Seja a crescente e incurável epidemia da AIDS, seja a triste realidade da pandemia da Covid-19, seja a fabricação crescente de armas espalhadas nas mãos de homens que ameaçam e saqueiam às vezes toda uma população. Enfim, tudo isso é causado pelo abandono sistemático das leis de Deus. Número 3. O amor e a lei. Toda atitude sem amor tende a ser ofensiva. Paulo vai falar que tudo aquilo que é produzido, que é feito pelo esforço humano, mas sem amor, não tem valor algum para Deus. E aí o autor da lição vai falar sobre coisas de ética, de bioética, coisas desse tipo. Diz assim: desde o aborto para salvar apenas a mãe e até a eutanásia para tomar o lugar de Deus, para decidir quem vive ou quem morre, jamais podem ser considerados atos de amor, sem antes esbarrar no limite da lei de Deus que diz: não matarás. Êxodo 20, capítulo 13. Alguns homens estão distorcendo o entendimento do que é o amor, alegando que não estamos mais sobre a lei, mas sobre a graça. Romanos 6,14. Diz assim: mas a graça de Deus não veio para justificar pecados, mas sim nos tornar justos mediante a fé, uma vez que nos comprometamos com o Pai e nos esforçarmos para não mais pecar. Dentro de nós está a lei de Deus e com Jesus Cristo está o perdão. Há pessoas que tomam como exemplo, por exemplo, a decisão do Senhor Jesus em perdoar aquela mulher pega em adultério e a perdoou. João 8, de 1 a 11. Erroneamente, estão se apossando do amor para legalizar os seus pecados. Afinal, há quem diga que Moisés trouxe a lei que já está ultrapassada, mas Cristo é a única lei.
Com isso, muitos estão justificando seus erros e pecados, sobrepujando a lei em nome do amor. E às vezes até um falso discurso de amor, né? Falso discurso de amor, encobrindo o pecado, passando pano no pecado e acabando com que a gente tenta alargar uma porta que é estreita. A gente tenta pavimentar um caminho que é um caminho difícil. O caminho do Evangelho é um caminho difícil. A porta que leva ao céu é uma porta apertada. Não há como alargar e não há como fazer nada contra isso. Quem quiser seguir a Cristo tem que tomar a sua cruz e segui-lo. E muitas vezes a gente vê pessoas com um falso discurso de amor para tentar amenizar esse Evangelho. Né? A verdade é que aquele que morrer sem Cristo vai padecer eternamente longe de Deus no inferno. Essa é a verdade do Evangelho. Não tem como fugir disso. Se alguém falar algo para você ou para nós, ou a gente ouvir algo fora disso, é uma tremenda mentira em nome do amor, em nome da ética, em nome da pluralidade, em nome da tolerância. Muitas vezes nós estamos desvalorizando, ultrapassando limites do Evangelho, limites da palavra de Deus que não são nossos limites, são os limites de Deus, que Deus estipulou para os seres humanos. Te ama, aquele que te ama vai te falar a verdade. Senta com seu pai e com a sua mãe e vê o que ela vai falar para você. Ela vai falar para você a verdade. Você está errado, você precisa mudar. E é isso que a Escritura nos ensina, e é isso que a Escritura fala. A Escritura nos mostra, as Escrituras, a palavra de Deus, ela nos mostra como nós somos e onde nós devemos realmente mudar. E as leis de Deus, elas nunca mudarão. O Evangelho é simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aquele que morrer sem Cristo vai padecer para sempre longe de Deus na morte eterna. E não há como mudar isso. Aquela pessoa que muda isso está mentindo em nome do amor. Eu gosto de lembrar sempre aquela passagem de Naamã. Naamã, ele tinha uma doença que a gente simboliza aí, fazendo uma interpretação que seria um pecado, como se fosse um pecado. Naamã tinha uma doença e ele colocava aquela capa por cima daquela doença, daquela lepra. E Naamã, então, ele vai até o profeta de Deus, uma menina, uma escrava ali do general, fala: olha, lá na minha terra tem um profeta que ele faz isso aí, que ele pode curar o Senhor. E Naamã vai até lá. Chegando lá, o profeta manda falar para ele: olha, mergulha 7 vezes no rio, assim, 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 assim. Naamã então fica muito brabo. Fica muito bravo com aquilo e não vai. Mas no caminho ali, ele já preparando para ir embora, uma pessoa do lado dele, um subalterno do lado dele, que deveria ficar o quê? Exaltando: olha, o senhor está certo, general Naamã, o senhor está certo mesmo, é isso que você deve fazer, não mergulha mesmo não. Uma pessoa fala: olha, general, meu senhor, se o profeta mandasse o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Então por que o senhor não vai lá mergulhar? São dessas pessoas que você precisa se cercar. São dessas pessoas que nós precisamos estar juntos. Pessoas que nos falem a verdade e não pessoas que passem pano na situação. Pessoas que falem a verdade. Então, essa pessoa falou com Naamã e Naamã pensou: realmente, faz sentido. E Naamã foi lá, fez o que o profeta disse e ficou curado da sua lepra. A verdade liberta, a mentira causa mais problemas. Com isso, muitos estão justificando seus erros e pecados, sobrepujando a lei em nome do amor. Isso é uma coisa terrível. Ao confrontar os acusadores da mulher pega adulterando, precisamos observar a frase final dita por Jesus: vá e não peques mais. João 8:11. Ainda que tenha perdoado, Jesus fez questão de afirmar que houve um pecado e que deve existir por parte do pecador arrependido uma intenção, um esforço para abandonar o pecado. Para pensar e agir, os 10 mandamentos não devem ser comparados a peças de museu. Na verdade, os 10 mandamentos sempre nos oferecerão soluções práticas para nossos dilemas existenciais e sociais. Você pode imaginar um mundo sem leis?
Imagina, buzinaríamos em frente aos hospitais. Não reduziríamos a velocidade no perímetro escolar. Cruzaríamos livremente o sinal vermelho e todos nós estaríamos em perigo por simples questões sociais, onde o meu direito termina quando começa o direito do próximo. Os 10 mandamentos não são instruções, meios planejados para deixar a servidão do Egito. Os 10 mandamentos são normas de Deus para que possamos viver livres e conviver em harmonia uns com os outros. Amém? Amém. Estamos iniciando aí os 10 mandamentos. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser muito abençoado pela leitura, pelo estudo das Escrituras como ela é, do jeito que Deus fez. Amém? Que Deus te abençoe muito nesse domingo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.